Olá, esse é o projeto Enem Digital. Eu sou a professora Natália Araújo, da disciplina de Biologia do IFRO Campus Guajará-Mirim. Daremos continuidade ao tema metabolismo e esta é a aula de número 3. Para essa aula, eu selecionei uma questão do Enem 2015 e no enunciado eu destaquei alguns termos: respiração aeróbica e condições anaeróbicas. Então, quando eu estou falando sobre respiração aeróbica, ou seja, respiração na presença de oxigênio, e condições anaeróbicas, eu estou falando sobre a quebra, a degradação da molécula de glicose para gerar uma moeda energética para a célula, que é o ATP. Se eu estou falando de quebra, degradação, eu estou falando de uma reação do catabolismo, certo? Dentro do metabolismo, estou falando sobre reações do catabolismo. Essa quebra, degradação da molécula de glicose, em condições aeróbicas, ou seja, na presença de oxigênio, eu tenho um rendimento em moléculas de ATP de mais ou menos 38 moléculas. Quando as condições são anaeróbicas, esse rendimento cai para 2 moléculas, o saldo de 2 moléculas. Então, já sabemos que se eu tiver oxigênio, o processo ele é desempenhado de forma mais eficiente, eu tenho uma geração maior de ATP. Na ausência de oxigênio, esse processo ele é um pouco ineficiente, gera poucas moléculas de ATP. Então, vamos ao enunciado. Mas antes, deixa eu contextualizar, falar mais um termo que a questão apresenta. E no finalzinho da questão, ela vai falar sobre o termo homeostase. Só para que vocês saibam, homeostase se refere à manutenção do equilíbrio fisiológico de uma célula, de um organismo. Então, homeostase, equilíbrio fisiológico. Então, vamos ao enunciado. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual na concentração de oxigênio? Então, ao lado, nós temos um gráfico apresentado na própria questão. No eixo X, nós temos concentração de oxigênio, no eixo Y, consumo de glicose. Então, estamos falando de uma situação na qual a célula, inicialmente, ela está numa condição anaeróbica. Se ela está numa condição anaeróbica, ausência de oxigênio, o consumo de glicose vai gerar poucas moléculas de ATP. Então, para manter a homeostase, vai ser necessário um consumo maior de moléculas de glicose, uma vez que o rendimento das reações anaeróbicas é baixo. E aí, espera-se que com o aumento gradual na concentração de oxigênio, você também tenha uma diminuição no consumo. Ou seja, se eu estou fornecendo oxigênio, na presença de oxigênio, a glicose vai ser melhor aproveitada. Se ela vai ser melhor aproveitada, eu não preciso consumir tanta glicose. E aí, então, a gente precisa ver qual seria o gráfico que traduziria isso. Mas antes de olharmos o gráfico, vamos só ver aqui um pouquinho um resumo dessas duas situações. Então, a condição anaeróbica, nós geralmente chamamos de fermentação, que nessa imagem está à esquerda. Então, na ausência de oxigênio, a molécula de glicose é metabolizada, gera-se ATP, mas em uma quantidade menor, você tem um saldo líquido aí de cerca de 2 ATPs, porque além da geração de ATP, há a geração de um subproduto. Esse subproduto pode ser o etanol, pode ser o ácido lático. Então, como você tem um subproduto sendo gerado, nem toda molécula de glicose é aproveitada para a síntese de ATP. Então, você tem um saldo menor. Já na parte mais à direita da figura, nós temos a respiração aeróbia na presença de oxigênio. Nesse caso, nós temos o processo dividido primeiro na glicólise. Essa glicólise ela é igual tanto para a fermentação quanto para a respiração aeróbica.
é a quebra da molécula de glicose, gerando duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Então, essa primeira etapa ela é comum para os dois processos, e em seguida que a gente tem a diferença. No caso da respiração aeróbica, as moléculas de piruvato vão participar do ciclo de Krebs e depois da cadeia fosforilativa, gerando uma concentração de uma concentração não, desculpe, uma produção de ATPs bem maior, que vai variar, a questão fala 38 ATPs, nesse esquema já fala 36 ATPs, porque tem uma certa variação em relação às moléculas transportadoras de elétron que foi utilizado nessa etapa da cadeia transportadora. Se são moléculas de NADH, de FADH, e o processo de lançadeiras aspartato amalato, que nós não vamos discutir aqui no momento, porque não cabe dentro do conteúdo da questão. Mas o fato é que a respiração aeróbia, ela gera uma quantidade de ATPs muito superior do que a fermentação, que é processada em condições anaeróbicas. Então, vamos voltar para o gráfico. Então, se nas condições anaeróbicas eu tenho uma produção de ATP muito pequena, então eu vou ter que consumir muita glicose para conseguir manter a homeostase. Então, espera-se que no início da curva, que é quando você não tem concentração de oxigênio quase nenhuma, aconteça um alto consumo de glicose. Então, espera-se que a glicose comece em uma concentração, o consumo elevada, e aí, aos poucos, quando a concentração de oxigênio for aumentando no sistema, se eu tenho oxigênio, eu não vou precisar gastar tanta glicose, o processo vai ser mais eficiente. Então, tem que ser uma curva que ela esteja em declínio. Comece muito alto, consumindo muito oxigênio, e aos poucos vai diminuindo conforme há um aumento na concentração de oxigênio no sistema. Qual é a curva que condiz com esse comportamento? É a curva número 5, seria a resposta letra E,